Olá, queridos. Mais uma vez estamos trazendo a mensagem de Deus e eu estou focando agora em contextualizando a Bíblia, né? A história da família de Davi, né? Eu já contei a primeira parte ali, como sucedeu a questão do estupro maquiavélico que Aminon, filho de Davi, cometeu com a sua meia-irmã Tamar. Toda a trama de como aconteceu. E eu quero repetir aqui o versículo, que é o capítulo 13 de 2 Samuel, verso 11 a 15. Diz assim, ó: Quando lhes oferecia para que comesse, pegou e disse-lhe: Vem, deita-te comigo, minha irmã. Porém, ela lhe disse: Não, meu irmão, não me forces, porque não faz assim em Israel. Não faças tal loucura, porque onde iria eu com a minha vergonha? E tu serias como um dos loucos. Agora, pois, peço-te que fales ao rei, porque não me negará a ti. Porém, ele não quis dar ouvido ao que ela lhe dizia. Antes, sendo mais forte do que ela, forçou-a e se deitou com ela. Depois, Aminon sentiu por ela grande aversão, e maior era a aversão que sentiu por ela do que o amor que lhe votara. Disse-lhe Aminon: Levanta-te e vá embora. Essa, essa passagem que eu estou trazendo de novo. E vamos falar a segunda parte de contextualizando a Bíblia dentro dessa história. Mas antes eu quero agradecer a todos que já se inscreveram no canal Palavra que Salva. Você que ainda não é inscrito, está assistindo agora, você pode se inscrever, porque toda semana estão sendo lançadas mensagens trazendo o contexto da Bíblia, trazendo vários temas para nós aprendermos mais com o reino de Deus. E também quero agradecer a todos que estão inscritos, dizer que o canal está aqui no YouTube porque as pessoas estão inscritas, estão ajudando a manter esse canal. Vocês se inscrevendo ou estando inscrito, você ajuda a manter esse canal. E uma outra coisa que pode ajudar a manter esse canal é você dar o seu gostei, né? O gostei, o não gostei ajuda a manter o canal e ajuda a proclamar o reino dos céus, né? Então, você fazendo assim, você está ajudando a proclamação do evangelho. Então, nós lemos aqui 2 Samuel, capítulo 13, verso 11, e eu quero trazer algumas coisas importantes, né? Hoje eu quero frisar, nessa parte 2, eu quero frisar sobre alguns aspectos interessantes e importantes nesse processo da família. Então eu quero falar um pouquinho sobre o ciclo familiar. O ciclo familiar é o ciclo que toda família passa, né? Digamos que a família se forma, ou seja, a união do casal, os filhos, né? E aí começa todo um processo, o caminhar dessa família, né? Todas as situações que vão acontecendo ali, de boas e de ruins, essa família ela vai se adequando, ela vai se posicionando, né? Tomando as direções, as diretrizes necessárias para a manutenção dessa família. Então, acontece na família de Davi um incidente muito grande, né? O primeiro incidente é quando aquilo que foi relatado da parte 1, quando Aminon, né, ele estupra a, a sua meia-irmã Tamar. Essa situação causa um desequilíbrio na família toda de Davi. Por quê? Porque pelo fato, quando acontece isso, Tamar sai correndo pelos corredores da casa, em desespero pelo que aconteceu, e aí isso é exposto para toda a família, e todos que estavam próximo ali viram, né, a cena que aconteceu. E tanto que ela diz, né, como eu posso expor, eu vou expor minha vergonha, isso não vai ser bom, pare com isso, não faça tal loucura, né, falando para mim não. E ele vai e não pensa duas vezes,
age com aquele impulso de desejo, como nós falamos na parte um, e comete o estupro. Né? Então, assim, as consequências agora vão ser muito grandes. Por quê? Porque a família vai viver uma grande tensão, uma profunda tensão, um desequilíbrio. Por quê? Porque essa situação, quando se vê a família como um sistema, uma coisa que abalou, abala todo o sistema. Então, toda a família sofre com isso. Pai, a mãe, os filhos, toda a família sofre com a situação. E agora a família real vai ter que buscar o reequilíbrio, né, para tentar a homeostase ali, tentar reequilibrar a família e seguir em frente. Então, o que acontece nessa situação? Tamar, né, ela vai ter algumas consequências muito graves na vida dela. É uma jovem menina, virgem, e que foi brutalmente estuprada pelo seu meio-irmão. Então, assim, situações possíveis para a vida de Tamar. Tamar, de uma forma meio que indireta, vai ter um olhar discriminatório da família, não porque ela foi a causadora, tal, mas porque ela foi a vítima disso, né? Então vai ter um olhar diferente para ela em função dessa situação e um olhar que não é bom. A questão social dela praticamente ali vai ter que ser toda recuperada. Por quê? Porque suas amigas da mesma idade, vendo essa situação, ouvindo, sabendo dessa situação, vão se afastar dela, não vão querer um convívio com uma menina nessa estirpe, né, de que aconteceu isso, dessa situação, vão discriminá-la, porque a sociedade na época pede uma moça virgem, que vai casar, que vai ter seus filhos, vai constituir família, né? Então ela perde isso, a questão do complexo de inferioridade. Por quê? Porque ela vai se sentir inferior às outras pessoas pelo fato de isso ter invadido a sua vida dessa forma brutal como aconteceu, né? Não é normal isso acontecer, e aí o abalo mental, o abalo emocional é muito grande. Então, ela vai ter um complexo de inferioridade, né, a ser trabalhado nessa situação. Baixa autoestima, né? Veja, a situação é grave. Baixa autoimagem, né? Como ela começa a se ver, como ela começa a se perceber antes, né, do acontecido ou do acontecimento, ela tinha uma imagem de si mesma, ela tinha uma estima de si mesma. Agora, depois desse acontecimento, essa situação com certeza entra em decadência. Então, é um abalo muito grande. Outra situação, o desprezo pelo lado masculino. Por quê? Porque os homens não vão querer casar com uma mulher que não é mais virgem, não vão querer casar com uma mulher que aconteceu esse tipo de situação. Ela pode conseguir alguém e tal, mas ela vai ser selecionada como alguém que, né, meio distante da situação, fora daquilo que é normalidade para uma relação, para relacionamentos. Então, um trauma instalado porque essa situação ela vai precisar de uma superação muito grande, porque abalou toda a sua estrutura física, emocional, afetiva. Tamar está numa situação complicada, né? Uma jovem que tinha sonhos, uma jovem que pensava em casar, uma jovem que pensava em ter filhos, não que ela não possa mais ter, ou foi impedida disso, mas aquele sonho que ela tinha agora, né, escorregando pelos seus dedos, e parece que foi embora. Aquela situação se tornou numa nuvem negra, né? Então, um trauma se instalou pela questão do estupro. E
a questão da superação. Ela vai ter que trabalhar isso para superar essa situação, vai ter que ser ajudada e tal. Então tem toda uma situação para que essa menina ela venha se recuperar dessa situação. Então assim, nesse instante, né, a Bíblia diz que quem acolhe Tamar não é o seu pai ou sua mãe, é o seu irmão. Absalão é que acolhe Tamar, o seu irmão legítimo, seu irmão de sangue, acolhe Tamar e protege-a de todas as coisas ao redor. Então veja só como Deus é maravilhoso nesse sentido, né? Ele, por mais que tenha um sentimento de vingança do irmão, mas ele acolhe a irmã. Ele acolhe a irmã para tentar amenizar esse sofrimento. Por quê? Porque nesse sentido, como eu falei, a família vai tentar um reequilíbrio, né? E aí o que acontece? O que acontece é que durante 2 anos, né, essa situação vai sendo mastigada pela família. E aí, em 2 anos, o sentimento de vingança de Absalão cresce cada vez mais. Né? E aí eu quero remeter ao seguinte, a questão do perdão. Por quê? Porque em nenhum momento depois disso, a Bíblia mostra Davi conversando com Aminon, repreendendo Aminon, chamando Absalão, chamando Tamar, tentar fazer algo, não. Ele simplesmente está ali, deixa as coisas irem acontecendo, né? sem mover uma palha para tentar o perdão desses irmãos. E nós sabemos que o perdão ele é muito importante, porque não é só uma questão daquela pessoa que foi que foi ofendida, mas dá oportunidade daquela pessoa que foi o ofensor, né? Aquele que fez, aquele que praticou, de arrependimento, de não cometer mais isso. Então, essa questão do perdão, ela também não vai existir nesse meio. É aí que eu quero dar ênfase na questão do perdão de Deus. A Bíblia diz que aquele que transgride jamais prospera, mas aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia de Deus. Então, em nenhum momento você vê Aminon pedindo perdão a Tamar, pedindo perdão a Absalão. Em nenhum momento essa família ela vai se voltar para isso. Pelo contrário, ela vai se reerguendo, mas se reerguendo com uma outra situação mais grave ainda, que é a questão da morte, do assassinato, aliás, de Aminon, aquele que estuprou Tamar, agora vai ser assassinado pelo seu irmão, pelo irmão de Tamar, que é Absalão. Então, durante 2 anos, Absalão trama todas as situações, planeja para que em um momento ele se vingue daquilo que foi, digamos assim, a morte da sua irmã. Não uma morte física, mas uma morte emocional, né? Afetiva, uma coisa bem grave. Né? Então ele vai lá e comete o assassinato do seu irmão. Ele assassina, manda matar o seu irmão, e aí o caos se instala novamente. O primeiro episódio é o estupro, o segundo episódio é o assassinato do seu irmão. Que Deus em Cristo abençoe. Nós vamos dar continuidade à história, a parte 3, tá? Convido você a ficar atento e assistindo a todos esses momentos, porque com certeza essas situações que se passam na família de Davi, essa questão relacional, com certeza tem muito a ver com as nossas famílias de hoje. Que Deus te abençoe poderosamente. Em nome de Jesus. Amém.